Olá, minha amiga e olá, meu amigo aqui do canal Filosofando. Como coloquei no título, vamos falar um pouco a respeito de duas coisas que estão sendo muito faladas esses dias, né? Um, carnaval, e o outro, o Oscar. O carnaval, ele, as pessoas vão criticar, muita gente vai falar, mas gente, venhamos e convenhamos, o carnaval é o atraso de vida desse país. E porque nós vemos que as pessoas ficam gastando e gastando dinheiro com fantasias para poder desfilar numa escola de samba, outros para poder fazer viagens, para fazer extravagâncias, outras pessoas para poder, enfim, as pessoas gastam muitas até mesmo aquilo que elas não têm e depois elas passam o ano tendo que trabalhar só para poder pagar essa dívida. E lembrando um pouco da história recente, vamos lembrar que em 2020, quando o coronavírus ainda não tinha chegado aqui ainda para valer no Brasil, foi aconselhado que não fosse feito o carnaval e teve, mas tem tanta coisa para se preocupar, vai acabar com o carnaval. E a gente viu o que aconteceu com vindo pessoas de diferentes lugares do Brasil, mas principalmente do mundo aí afora. O coronavírus chegou, aí ficou aquela pandemia da Covid e coisa e tal, e você lembra tudo o que aconteceu, né? E foi terrível, uma situação. Aqui mesmo, São Paulo parecia uma cidade fantasma. 6 da tarde, o metrô vazio, transporte em geral vazio, as grandes avenidas desertas, o comércio todo fechado, muita gente tendo prejuízo, muita gente teve que ser mandada embora e tal. Quer dizer, não trouxe benefício nenhum. Em 2021, devido ainda àquela preocupação e tal, aqui em São Paulo não teve carnaval. E foi uma grande bênção porque, basicamente, a indústria produziu, o comércio vendeu e a cidade continuou, apesar de todos os problemas, a prosperar e avançar financeiramente. Há algumas pessoas questionam, mas existe carnaval em outros lugares do mundo, mas geralmente isso é apenas um dia e isso é no final de semana. Vamos lembrar, gente, existe feriados em outros países e tal, só que lá não tem isso de o feriado é na terça, vamos emendar segunda. Feriado é na quinta, emenda a sexta-feira. Muita gente até acaba se prejudicando, acaba até não se dando bem quando chega lá fora, no exterior, porque acha que vai ser que nem é aqui e não é nada disso. Lá a pessoa quer ir para o exterior, seja aqui para as Américas, para a Europa, para a Ásia ou para a Oceania, que seja, a pessoa pode ir, só que lá tem que trabalhar. Tem que realmente trabalhar. Se a pessoa for lá na intenção de achar que vai ter feriadão, que vai ter uma semana para ficar pulando o carnaval, pode esquecer. É melhor nem ir lá, a menos que se vá para turismo, é claro. Mas o carnaval realmente é uma coisa que não colabora em nada, é uma coisa que não agrega em nada e é uma coisa que realmente não traz nenhum benefício, nenhuma coisa boa. Há brigas, confusões, pessoas que passam mal. É claro que a mídia não vai divulgar isso porque a mídia fica colocando a coisa errada como se fosse uma coisa certa. Mas é só ver a vida de pessoas que acabam se destruindo, e até mesmo famílias, por causa disso do carnaval. É uma coisa que alguns defendem, mas isso é uma cultura, porque só vejo isso ter em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Vamos lembrar, gente, eu sei que é uma tradição, principalmente nesses lugares, mas vamos lembrar que essas cidades, com seus respectivos estados, estão terrivelmente endividados e é coisa que não é poucos reais, não, é coisa de milhões. O Rio de Janeiro mesmo é um estado que possui bilhões e bilhões de dívidas. Aqui em São Paulo tem carnaval sim, mas
não dessa maneira. De que adianta um lugar falar que tem o melhor carnaval do Brasil e sempre está tendo que depender da ajuda de outros estados, principalmente quando tem uma enchente. Por que o dinheiro que as pessoas usam para isso, elas não procuram ajudar seu próximo? E coisa e tal. Algo para se refletir e pensar. Outro assunto que tem sido muito falado esses dias e é sobre esse filme brasileiro que ganhou o Oscar. E eu vou dizer, eu sempre desejei ver um filme brasileiro ganhando o Oscar, sempre desejei ver alguém, um brasileiro e uma brasileira, principalmente, ganhando o título de melhor ator ou melhor atriz. A Fernanda Torres tentou, mas não conseguiu. E esse filme eu não gostei de ter ganho, porque esse filme, Ainda Estou Aqui, é um dinheiro que foi feito com a maldita Lei Rouanet, que fica beneficiando artistas, que ficam apoiando o atual governo. O filme que o produtor disse que levou 7 anos para ser feito. Caramba, gente, isso, apesar de ter ganho e tal, mas o que isso vai trazer de benefício para o país? O que isso vai trazer de benefício para as pessoas aqui, para nós brasileiros? Ai, ganhou um Oscar, e daí? Tem muito filme que é sucesso de bilheteria, como Homem-Aranha, Velozes e Furiosos, entre outros, que nunca ganharam um Oscar. E daí, mas nem por isso deixam de ser filme campeões de bilheteria. Cada vez que vai surgir um novo, fica aquela expectativa nos cinemas. E tem atores ou filmes que às vezes ganham, que a gente, nossa, isso, a gente assiste, nossa, isso daí ganhou. Então, a gente não entende quais são os critérios lá da academia para poder fazer essa premiação. Um caso, por exemplo, que eu não concordei foi do Denzel Washington, que ganhou por Dia de Treinamento, um filme que eu assisti uma vez, eu me arrependi, e pelo filme que ele merecia um ato de coragem, não ganhou. Mas, enfim, mas voltando a dizer, e esse filme também, a insistência dessas pessoas de esquerda de só ficar falando do regime militar, que foi tempo de opressão e tal. E eu pergunto, Fernanda Torres, qual foi a opressão que você, seu pai, Fernando Torres, e a sua mãe, Fernanda Montenegro, tiveram? Eles ficaram lá fazendo novelas que inclusive foram de sucesso e tal. E como eu já questionei, o Caetano Veloso também é outro que fica falando e falando e falando. Mas o interessante é que as maiores músicas de sucesso dele foram justamente dessa época do regime militar. Depois de 1985, quando acabou, quantas músicas o Caetano Veloso fez, aquela e além daquela de parceria com Roberto Carlos? Depois disso, quantas músicas ele emplacou no sucesso? Enquanto que naquela época ele tinha principalmente o status de ter suas músicas lá como a música de novela, a música da novela, coisa que anos 70, 60, mas principalmente anos 70, anos 80, era um grande status para um artista ter uma música lá na trilha sonora de uma novela, principalmente novela das 8. Então, eu não fiquei feliz porque o dinheiro que foi gasto para fazer esse filme é o dinheiro que poderia ter ajudado muito bem na saúde, na educação, na segurança, coisas, entre outras coisas que esse país ainda é muito, mas muito carente mesmo, mesmo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, há falhas ainda grandes e terríveis no sistema de saúde, e o governo federal fica arrumando dinheiro para quê? Só para ficar falando e falando do regime militar? Não dá, né? O mais interessante também é que os artistas, esses famosos que tanto falam mal da época do regime militar, e eles se dizem socialistas e se dizem comunistas, eles, quando é para sair do Brasil,
Eles não vão para lugares assumidamente de esquerda social ou comunista como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Eles sempre vão para os lugares capitalistas, Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Então é uma coisa que não dá para entender. Já vi outros filmes brasileiros sendo indicados ao Oscar, torci e tal, mas esse de verdade eu não torci para que ganhasse, porque é uma coisa, como volto a dizer, tanto foi feito com dinheiro público e tanto para ficar falando de uma coisa, de um assunto já tão batido, esse negócio de ficar falando. Eu vejo gente que é nova dizendo, ai, tem um trauma do regime militar. Eu, criatura, como você pode ter trauma de uma época que você nem era nascido e que provavelmente seus pais ainda nem se conheciam? Coisa e tal. Eu até encerro falando a respeito de um artista, na minha opinião, de verdade, que ele sempre fez dinheiro com seu próprio bolso, de uma bilheteria de um filme que fazia sucesso, ele pegava e já fazia outro. Ele mesmo planejava, fazia o roteiro, gravava, editava, dirigia, enfim. Você deve estar imaginando de quem eu estou falando, do grande artista Amácio Mazzaropi, que durante o regime militar mesmo, ele chegou até mesmo a fazer críticas como contra o racismo, contra a discriminação social das pessoas que são materialistas, contra o materialismo, então, contra as diferenças de classe social, as oportunidades de Estado, e aí criticava até mesmo a religião, que era a mais forte aqui nesse país, e até mesmo críticas a políticos e tal, mas sem precisar fazer nenhum tipo de baixaria e muito menos sem precisar de dinheiro público, porque artista de verdade é assim. Você pode pesquisar. Quem nunca assistiu um filme do Mazzaropi, nunca, eu particularmente gosto bastante, me divirto e tal, mas principalmente eu tenho respeito por isso, porque ele nunca precisou do dinheiro público. Com a renda que ele conseguia de um filme, ele já produzia outro. É isso. O que você acha? Você concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.